Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade. Quando sair, usando a sua máscara, passando álcool em gel na mão, sempre que encostar aí nas pessoas ou nas coisas, e respeitando a distância entre as pessoas, né? Geralmente de 1 metro a 1,5 metro. No vídeo de hoje e no próximo vídeo, eu vou dar exemplos de como usar luz e sombra nos desenhos. Primeiro porque o próximo artista do próximo semestre já foi conversado nas rodas de conversa e ele é o Di Cavalcante. Esse artista, ele tem muitas texturas nos quadros dele, então dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente e aí eu vou mostrar através do desenho no papel como tentar criar essas texturas da melhor forma possível, para depois a gente tentar fazer essa mesma versão digital. Então, essa primeira parte do vídeo eu vou mostrar tudo no papel, com lápis de texturas diferentes, com giz, para no próximo vídeo, dentro do sketchbook, a gente também testar com lápis digitais, canetas digitais e com aquelas texturinhas de brush que ele tenta criar, ok? Então, continuem participando das rodas de conversas para terem mais spoilers do que vai acontecer no segundo semestre. Fiquem ligados que durante toda essa semana estão ocorrendo lives às 3 e às 4 da tarde, então às 15 e às 16 horas, além das próprias rodas de conversas que acontecem 2 vezes ao dia, às 11h30, às 5 horas, todas as terças, quartas, quintas e sextas. Então vamos lá testar um pouquinho aí de luz e sombra, ok? Bem, turma, tô ajustando aqui a tela. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu vou tentar trazer o máximo de texturas diferentes pra gente trabalhar a questão de luz e sombra. Mas o básico do básico que a gente precisa saber é, sempre que você tiver um objeto, então eu vou pegar aqui, ó, o meu carregador, ok? E vou fazer só o contorno dele aqui, só para usar de base, para criar um retângulo, certo? Então, ok, tenho aqui esse meu retângulo. O que eu preciso pensar sempre que a gente fala sobre luz e sombra? O primeiro ponto, que é o que eu venho falando em todos os vídeos, é sobre observar. Quando a gente fala de observar, a gente está falando de olhar as coisas com calma, ok? E olhar essas coisas nas suas formas. Então eu já falei para vocês, por exemplo, vamos olhar pela nossa janela e refazer o quadro Morro de Favela da Tarsila do Amaral. Essa foi uma das nossas atividades da amostra, ok? Então a gente teve esse olhar, essa calma de observar e de entender o que se passava do lado de fora da nossa janela. Então, a gente tinha ali aquela situação. Só que quando a gente estava falando desse tema, eu estava falando sobre as formas. Então, sobre como são os formatos das casas, como são os formatos das janelas, das portas, das paredes que vocês veem da sua janela para fora. Agora, essa observação, tudo isso que vocês aprenderam na hora de observar, vai ser sobre luz e sombras. Ou seja, vai ser sobre projeção e também sobre perspectiva daquilo que se enxerga. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente fala de luz e sombra, vou pôr a câmera um pouquinho mais para cá. Aí, pronto. Quando a gente fala de luz e sombra, a gente tem que pensar da seguinte maneira. A luz precisa ser projetada de algum ponto. Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja o meu spot de luz. Aqui é o meu abajurzinho. E a luz está vindo para cá, para esse cubo. Então, eu tenho uma luz projetada. A luz do sol, pode ser a lâmpada que a gente tem em casa, pode ser
a lanterna que a gente tem no celular. Tudo isso é luz que está sendo mandada, que está sendo lançada em alguma direção. Então, naturalmente, vai ter alguma sombra. Nesse nosso caso, o que a gente tem? Se aqui é o meu abajur e aqui é a parte com luz, se eu fosse pintar, aqui seria o lado mais claro e aqui, bem no final, seria o lado mais escuro, ok? Esse lápis é um daqueles lápis que ele é todo de grafite, então se eu deitar ele não vai ser um problema. Eu posso vir aqui e fazer assim. Então, isso é só um exemplo. O que aconteceria? Esse ponto da caixa, ele seria bem mais escuro, mesmo que fosse tudo cinza, do que este ponto. Mas vem a minha dica. Não é porque é claro que ele é branco, a não ser que a luz estivesse muito em cima. Então, o que eu quero dizer? Se eu fosse pegar um lápis colorido, eu teria um amarelo mais claro aqui, tá vendo? A projeção sempre subindo por causa da direção da luz. Teria uma cor intermediária aqui, sempre na direção da caixa e na direção da luz. Um laranja um pouco mais escuro para começar a fazer essas bordas que não recebem tanta luz. E se a luz está vindo de baixo para cima, o topo da minha caixa não está iluminado. Então, com certeza, eu posso pegar um laranja bem escuro e começar a pintar. E nesse cantinho, se você quiser deixar ainda mais intenso, você pode pegar um vermelho ou um vinho e fazer essa pontinha mais intensa. Conseguem perceber? Eu vou deixar aqui a marcação um pouco mais grossa para que vocês entendam. Então, da mesma maneira que a gente pensava assim, bem, eu tenho que fazer as formas, agora, além das formas, a gente vai aplicar essas texturas. Uma dica que eu dou para vocês mesclarem bem as cores é fazer o seguinte. Você vai começar com um movimento circular, tá vendo? Esse movimento circular, ó, você vai pondo menos força na sua mão. Conseguem perceber a diferença, ó? Então aqui a gente tem mais intensidade, até quebrou a pontinha aqui do lápis. Aqui a gente tem mais intensidade e aqui menos intensidade na força da nossa mão na hora de pintar. Novamente, vamos tentar aqui com laranja, ó. Então, movimento circular, bem leve. Quanto mais leve a sua mão for, mais claro ele fica. Então, ó, redondo, redondo e vai seguindo. Conforme mais para baixo, você vai aplicando mais força. E aí ele vai ter uma base mais escura e uma parte superior mais clara. Tá vendo? E aí, isso daqui é a mesma coisa de que ter luz vindo de cima e as sombras estarem aqui embaixo. Lógico que numa linha reta parece muito mais simples, parece muito mais fácil. Então vamos tentar com formas. Eu vou vir aqui na minha outra página. Como eu sempre dou a dica para vocês, vocês podem pegar coisas na casa de vocês para tentar fazer o formato, né? Então eu vou pegar aqui esse formato do meu Durex e o que eu vou fazer? Vou pegar meu lápis preto e vou passar o contorno por dentro. Aqui, só nesse ponto que nós estamos. Para poder gravar a videoaula para vocês, eu uso uma daquelas ring lights que com certeza vocês já devem ter visto em algum influenciador do Instagram, do TikTok, no próprio YouTube. E aí, esse ring light, ele fica de cima, tá vendo? A luz está vindo de cima pro desenho. Vocês conseguem perceber essa leve marcação aqui, ó? Tá vendo?
esse leve arquinho que faz, vocês vão perceber o quê? Que aqui é mais claro, tá vendo? E aqui seria a cor mais escura. Por quê? Porque por mais que essa luz esteja vindo de cima, ela não está perfeitamente de cima. Ela está levemente lateral. Então, ele consegue projetar essa sombra aqui dentro e fazer essa curva. Então, como a gente faria para pintar? Vamos lá. Vou usar as mesmas cores. Uma dica para vocês é, não gosta do pó que solta, né? Do grafite, você pode ir empurrando com um pincelzinho ou muito de leve pegar algum algodão, alguma pontinha e fazer assim para limpar essa cera, né, que ele acaba soltando. Vamos aproveitar que a forma é circular e a gente vai fazer exatamente isso, ó. Circular, circular. E nesses movimentos circulares, você vai indo aos poucos, com a mão bem leve. Não precisa se desesperar agora, tá bom? Por quê? Porque você ainda vai fazer os outros tons, então calma. Marcou o que tinha que marcar, a gente vai vir aqui e novamente movimentos circulares. A gente vai começar a criar a base desse laranja e vamos subindo até chegar no amarelo, que é a cor de mesclagem, ok? Então, luz e sombra é exatamente isso. Minha luz vem de cima, a parte de baixo é mais escura. Minha luz vem da esquerda, a parte da direita é o mais escuro. E você vai indo, certo? Então aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Lembrando que a câmera capta as cores com tons levemente diferentes, mas não tá tão gritante assim. Talvez seja pelo material do lápis. E aí, o que a gente pode fazer? Fez essas duas cores principais, você vai começar a adicionar as que são mais escuras. Lápis levemente deitado, ainda em movimentos circulares. E aí você vai escurecendo a base com calma. Sem pressa. E vai mesclando as cores, tá vendo? Esses exercícios que eu estou passando para vocês de observação, eles realmente são um aquecimento para o que vai vir, porque muitas das obras do Di Cavalcanti tem muito demarcação de luz e sombra, muito demarcação de formas definidas por cores diferentes. Então é muito importante que vocês realmente observem o que está no seu redor para conseguir fazer essa marcação acontecer, porque tudo só é muito complicado quando a gente não treina. Às vezes a vida tá corrida, tem atividade da escola, né? Tem coisas a mais que precisam ser feitas. Mas se vocês dedicarem pelo menos meia horinha ali do seu dia, falar assim, hoje eu vou dar uma estudada em desenho, vou dar uma treinada aqui em anatomia, vou treinar um pouquinho luz e sombra, projeção, vou trabalhar um pouquinho a questão de perspectiva. Vocês vão ver que até o final do ano vai ter valido muito a pena cada minuto de dedicação dos seus treinos. E não só a mão, viu? No digital também. Falar assim, ó, hoje eu vou tirar 20 minutinhos para testar as ferramentas do Sketchbook. Hoje eu vou tirar 10 minutos para tentar fazer um desenho rápido. Uma das coisas que eu treinava bastante, e posso até voltar a fazer isso com vocês nas rodas de conversa, eu costumava fazer treinos meio flash, né? Que são aqueles treinos que você pensa assim,
Quero desenhar um sapo tocando guitarra. Eu tenho 10 minutos para fazer isso. Porque isso ajuda vocês na criatividade. Tá vendo? E aí você espanta para lá o giz que sobra, a cera que sobra. Lápis branco. O lápis branco, ele não pode ser rejeitado. Ele serve justamente para trabalhar essas mesclagens. Olha como fica tudo muito mais bonito, né? Muito mais suave. Olha como ele ajuda a mesclar essas cores. Tá vendo? Redondo, lembra do movimento, hein? Redondo, redondo, redondo. E aí, você vai só varrendo isso para longe. Por que eu não gosto de passar a mão? Porque sempre borra. Então tá aqui. Se eu fosse fazer com um lápis, esse seria um ótimo começo de estudo de luz e sombra usando cores quentes, ok? Uma dica que eu vou dar para vocês em relação a isso é também procurar usar o que eu já falei, né, em algumas outras rodas de conversa, em outras lives, em outras aulas também, trabalhar cores análogas, que são todas as cores que são próximas no círculo cromático. Por quê? Porque assim você não vai se perder. Eu percebi ao longo do semestre também, e vou aproveitar aqui o finalzinho do vídeo para dar essa dica, que alguns de vocês não pintam com lápis, pintam com canetinha. E tudo bem, gente, não tem nenhum problema. Só que a canetinha vai seguir a mesma lógica de luz e sombra, e você vai ter que ter um cuidado a mais, porque olha o que acontece. A canetinha, você vai passando e ela seca. Ela não tem a mesma cor da embalagem. Prestem sempre muita atenção nisso. Então, antes de já tascar no desenho, ai, não gostei dessa canetinha, testa antes. Pega um pedacinho de papel ou uma folha de teste. É muito importante vocês terem folhas de teste. E testa. Ah, essa canetinha aqui, número, alguma coisa, funciona desse jeito. A mão leve, a técnica da mão leve funciona com a canetinha, ó. Quanto mais pressão você faz, mais forte ela fica. Quanto mais leve você passa, mais suave ela fica. Só que essa suavidade, ela depende muito do quanto a sua canetinha solta a tinta, tá vendo? Não é que não vai mesclar, mas essa mesclagem vai ser muito mais difícil de ser feita, porque é outro material, tá vendo? Então, você está proibindo de pintar de canetinha? Jamais. Eu só estou explicando para vocês que vai pintar de canetinha, vocês estão livres para isso. Mas testa antes, tá vendo? Porque apesar de, pela embalagem, elas serem bem análogas, a gente consegue perceber que pela tinta que elas soltam, elas não são tão análogas assim. Então fica aí esse cuidado de vocês perceberem que qual material que vocês vão usar para pintar. Você vai usar um lápis, ele cria essa textura. Você vai usar uma canetinha, ele cria outra textura, ok? E aí, por último, eu quero mostrar aqui para vocês o espaço do giz, né? Então eu mostrei o lápis, mostrei a canetinha, vou mostrar um pouquinho do giz. Pro giz eu vou pegar tons azuis, só para diferenciar um pouco do que a gente fez aqui de cores quentes. Então tem aqui, esse daqui é um giz pastel oleoso, que é um típico giz pastel que você amassa um pedacinho, vou mostrar aqui para vocês. Ele é mole, tá vendo? O giz pastel seco, ele é diferente do giz pastel oleoso. Eu sempre confundo qual é qual na hora de explicar, mas vocês vão saber pela textura. O oleoso, ele é o giz que gruda, tá vendo? E o seco, ele se desfaz. O seco é bem parecido com aqueles de lousa, certo? Vamos lá. Giz pastel oleoso. Quanto mais você esfrega ele, mais intenso ele sai. Muito similar com o que acontece com o lápis. Se você apertar demais com força,
ele vai sair muito, muito, muito intenso. Só que o giz, ele também tem essa questão de ressaltar as marcas da sua folha. E aí me leva a uma próxima dica. Tomem cuidado também com isso, para isso não atrapalhar o desenho de vocês. Qual a vantagem do giz pastel? O giz pastel oleoso, você pode vir... Eu vou vir aqui, ó. Só pra gente poder... Deixa eu tentar tirar essa capinha. Bem, se ela não quer soltar, eu vou mostrar aqui, ó. Ele pode ser passado por cima do outro, que ele vai mesclar do mesmo jeito. Você consegue fazer essa mescla acontecer. Ah, mas eu não quero que fique com essa textura mole de tinta. Bem, isso é uma coisa que acontece do próprio giz pastel. Ele é bem sensível, ele quebra com facilidade. Mas vamos lá. Quero mesclar essas duas cores. Vou vir aqui. Ó, força, 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 força. Passei o azul claro. Força, 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 força. Vou mesclar com o meu azul escuro. Então, você consegue ver que, mesmo sendo giz, você consegue fazer a mesclagem. Então, o que eu quero dizer aqui, né, de conclusão sobre o tema? Luz e sombra não são técnicas que você vai dominar da noite para o dia. Você precisa treinar, você precisa observar, você tem que testar, principalmente testar. Porque tá vendo, ó, o lápis deu esse resultado, a canetinha deu esse resultado e o giz pastel oleoso deu esse resultado. Se fosse aquele giz de escola, daria outro resultado. Então, não se frustrem, nem fiquem bravos quando às vezes o resultado do que você está fazendo não é o que você quer. Porque às vezes pode ser o material que você escolheu. Ah, eu escolhi trabalhar com lápis. E aí, de repente, o lápis não ficou tão legal. Escolhi trabalhar com a canetinha. E às vezes a canetinha não ficou tão legal. Acontece. Mas é essencial vocês treinarem. E é essencial que nesse treino vocês usem diversos materiais. Então, testem aí na casa de vocês. Vejam o que vocês têm. Observem. Peguem a lanterna do celular de vocês e faz jogo de sombra. Sabe aquelas brincadeirinhas de sombra de mão? Faz esses testes que vão ser essenciais para o próximo semestre, para a gente poder acompanhar tudo que o Di Cavalcante tem para passar, ok?